Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E o Cruzeiro, eliminado na Copa do Brasil para o modesto Juazeirense, vive aí mais de um capítulo da sua crise que parece não ter fim. Bom, antes de mais nada, eu já gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais, @LeandroCabido, tanto no Instagram como também no Twitter. E agora vamos falar do que acontece com o Cruzeiro. Eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo em relação ao que aconteceu na partida. Todo mundo viu o desastre que foi, 1-0 Juazeirense, penalidades, um jogo muito ruim do Cruzeiro. O Felipe Conceição, ele coloca praticamente o time do Juazeirense no seu campo de defesa. E aí, meu amigo, é um abraço, porque o gol era de fato uma questão de tempo. Bom, primeiro, é um vexame. Vexame. O Cruzeiro fez com que o seu torcedor amargasse um vexame. Um time que precisava de mostrar muito mais do que vem mostrando, um time que precisava mostrar muito mais um futebol envolvente. Muita gente ainda falando que o time ainda estava em construção, que ainda tinha os tijolinhos e tal, mas a verdade é que o time do Felipe Conceição sempre foi fraco, sempre foi um time que não agredia, nunca foi agudo e não seria mesmo se ele continuasse. Então, para a demissão de Felipe Conceição, aliás, também informações de que a gestão de grupo dele era muito fraca, ele tinha aí complicações com convivência mesmo, enfim, isso aí é um outro papo, mas com a demissão do Felipe Conceição, que na minha opinião foi justa, o Cruzeiro tem um problemaço. Primeiro, ele mata todo esse trabalho de desenvolvimento, ou que teria que ter de desenvolvimento, durante o Campeonato Mineiro. A gente tem que lembrar, o Campeonato Mineiro ele só servia para isso, né? E o Cruzeiro desperdiçou. Aliás, um adendo em relação ao Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou muito preso àquela vitória do Atlético, tá? Sonhou demais, alto demais, pensou que estava em outro nível e não está. O time do Cruzeiro é fraquíssimo, lutaria para não cair para a Série C nesta temporada no Campeonato Brasileiro da Série B, porque do jeito que tá, lutar para sonhar em subir é impossível. O Cruzeiro não vai conseguir, não com este elenco. Então, por isso que aqui vem a outra questão. A escolha do técnico ela tem que ser assertiva. Por quê? Porque o regulamento não permite que o Cruzeiro demita um técnico que ele vai contratar se não estiver já no clube. Ou seja, se o Cruzeiro errar este técnico que ele vai contratar, ele teria que colocar alguém que já está no clube para fazer aí o trabalho de diretor técnico da equipe do Cruzeiro. E aí, meu amigo, a gente sabe que a situação é bem mais complicada. Então, voltando, um Cruzeiro apático, um Cruzeiro ruim, um Cruzeiro que não jogou bola com o Felipe Conceição. N motivos para isso acontecer. Primeiro, o Felipe Conceição não acertou na parte tática. Esse jeito do Cruzeiro jogar 4-1-2-3 não adiantou. Colocava o Rômulo e o Matheus Barbosa, eles não conseguiam fazer as criações necessárias. Time que não cria não faz gol. E pior, depois que ele perdeu o Manuel, ali já quase no fim do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se tornou uma presa fácil. É isso mesmo, o Cruzeiro passou a tomar muitos gols. Tanto que antes dessa partida contra o Juazeirense, das últimas 4 partidas, o Cruzeiro já havia tomado 10. Ou seja, dos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tomou 11 gols. Gente, isso é demais, se tratando de equipes, tá? Que não estão num padrão mais alto do futebol brasileiro, se tratando de CRB, apesar da conquista heróica aí da vaga nas oitavas de final do CRB diante do Palmeiras, o Confiança é um time fraquíssimo, então o Cruzeiro vai se moldando, estava se moldando a um jeito que não estava agradando ninguém, inclusive dentro do clube, né? E eu, assim, não entendo de verdade esse papo de coach que às vezes o presidente do Cruzeiro tem. Ele, após a derrota para o Confiança, ele foi lá falar da arbitragem, aquele blá 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 todo, e falando também da confiança que ele tinha em relação ao trabalho do Felipe Conceição. Sérgio, você demitiu o camarada 10 dias depois. Que confiança que você tinha? Você não tinha confiança nenhuma. A verdade é que o Cruzeiro ele se tornou uma grande nau que está à deriva. O Cruzeiro não tem ninguém no seu comando. É incrível como as coisas acontecem no Cruzeiro.
O Cruzeiro tem o Potker, que não se sabe o que vai fazer com eles, ele vai para Oriente Médio ou não, se dá tudo acertado, enfim, ele deve ir mesmo, mas por que não utilizá-lo enquanto podia? O Marcinho, não se sabe o que faz com o Marcinho, tira o cara lá do Sampaio Correia, traz para o Cruzeiro para ele ser o meia de criação do time e praticamente não tem oportunidade. O Claudinho saiu do Ferroviário e praticamente não jogou também. Claro, estou falando da temporada passada. O Brock veio do Ceará, mas na hora de quebrar o pau, na hora de colocar um zagueiro, na hora de você ter ali uma representatividade na defesa para um jogo importante como foi contra o Juazeirense, o Felipe Conceição o que faz? Me coloca um menino na defesa, que é o Paulo, que nunca tinha jogado pela camisa profissional do Cruzeiro. E aí? Então acaba que faz contratações erradas, o clube faz contratações, parece que a qualquer jeito, um time que não tem absolutamente nenhuma alma, nenhum padrão tático, absolutamente nada, então fica difícil acreditar que esse Cruzeiro, neste momento, vai conseguir subir para a próxima divisão ou para a divisão principal, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não tem condições. Eu não acredito no presidente do Cruzeiro, eu não acredito no Pastana, que é o novo diretor de futebol do clube, eu provavelmente não vou acreditar no novo treinador, porque o elenco é fraco e foi montado errado. Simples assim. Ao que parece, quem está no Cruzeiro tem que entender de tudo, de menos de futebol. Porque o Cruzeiro, na verdade, virou uma grande startup. Só que uma startup já falida. Um time que não consegue se desenvolver dentro do futebol brasileiro mais. É um time que hoje não tem respeito de quase clube nenhum. Os empresários estão muito afastados do Cruzeiro. E, Leandro, não dá, você quer empresário. Gente, hoje o Cruzeiro precisa de empresários para montar esse time. Eu tô falando de empresário, é agente de futebol, tá? Gente interessada em colocar jogador de fato no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não tem isso. O Cruzeiro ele brigou com todo mundo, na verdade, mas enfim, isso é outro papo. Então, o Cruzeiro tem um desafio importante no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, à noite, contra o Goiás. E vamos ver como o Célio Lúcio vai montar esse time. Eu, mais uma vez, de novo, repetindo, se não houver uma mudança drástica, eu estou falando da diretoria, da presidência, eu não acredito que o Cruzeiro consiga o acesso. Tá certo, tá muito cedo ainda, né? 2 derrotas em 2 jogos, faltam ainda 36, mas vocês honestamente acreditam? Eu acho que não. Então é isso, Fala Cabido com vídeos novos todos os dias, até a próxima!